24 anos de terror absoluto. Durante esse tempo, Nicolae Ceausescu não apenas governou, ele silenciou uma nação inteira. A onipresente polícia secreta, a Securitate, garantia que ninguém ousasse levantar a voz. Por que a população suportou tanto tempo? Parecia lealdade inquebrável, mas o medo da tortura era mais forte que a fome. Até que dezembro de 1989 chegou. Tudo desmoronou em questão de horas. O homem que manteve o país refém virou a presa. Ele tentou fugir, mas a caçada foi implacável. O ditador foi capturado e arrastado para um quartel. À primeira vista, um procedimento legal, mas na prática, uma vingança apressada. Na filmagem, nota-se o medo genuíno nos olhos de Ceausescu ao perceber o fim. Seus próprios soldados, homens que antes batiam continência, agora preparavam as armas. Levaram o casal para um pátio militar gelado. Não houve misericórdia nem longos discursos, apenas o som ensurdecedor dos fuzis automáticos. O regime caiu ali mesmo, no chão de concreto. 26 de janeiro de 1918. Nessa data, em uma pequena aldeia do sul da Romênia, começou a história de um ditador. Como um sapateiro analfabeto tomou um país inteiro, parecia impossível, mas a prisão foi sua verdadeira universidade. Scornacieste era um lugar esquecido. A família Ceausescu vivia na miséria absoluta. O pai era um camponês pobre, endurecido pelo trabalho. Nicolae não tinha quarto nem conforto. Ele era apenas uma boca para alimentar entre 10 filhos. O cheiro da pobreza impregnava as roupas e as paredes da casa. Ainda adolescente, ele tomou uma decisão. Fugiu para Bucareste. Trocou a lama da aldeia pelo asfalto da capital. Conseguiu trabalho como aprendiz de sapateiro. Mas consertar solas gastas não era o seu destino. Na cidade grande, ele encontrou o Partido Comunista Romeno. A organização era ilegal. O regime do rei Carol II caçava os membros sem piedade. Nicolae se alistou. Ele queria ação. Aos 17 anos, sentiu o metal das algemas. Foi preso por atividades antigovernamentais. Na foto da ficha policial, vê-se um rosto jovem, mas o olhar já é frio e desafiador. As 2 décadas seguintes foram marcadas pelo cárcere. Entre 1933 e 1944, ele entrou e saiu de celas diversas vezes. Doftana, Caransebeche, lugares úmidos, superlotados e brutais. Esses anos moldaram sua mente. O ódio cresceu, a ideologia endureceu. Dentro dos muros, ele encontrou mentores. Conheceu líderes comunistas mais velhos. O principal deles era Gheorghiu Dej. Ceausescu tornou-se sua sombra. Servia o café, limpava a cela, ouvia as estratégias. A lealdade era total. Mas isso era apenas o começo. Em 1944, o cenário mudou bruscamente. O exército soviético cruzou a fronteira. A ocupação comunista varreu a Romênia. Gheorghiu Dej subiu ao poder supremo. Ceausescu subiu com ele, degrau por degrau. Em 1947, a monarquia foi abolida. O rei partiu. A República Popular foi declarada. Nicolae acumulou títulos. Vice-ministro da Defesa, membro do Politburo. Ele controlava o exército e a burocracia. Enquanto outros falavam, ele organizava arquivos e memorizava nomes. Ouve-se o som de botas militares marchando nos desfiles oficiais da nova república. Em março de 1965, Gheorghiu Dej morreu. A disputa pelo poder foi curta. Ceausescu foi o escolhido. Tornou-se secretário-geral no mesmo mês. 2 anos depois, chefe de Estado. Em 1968, o controle político era absoluto. À primeira vista, um líder reformista e moderno, mas na prática, um tirano em construção. No início, ele jogou um jogo perigoso, distanciou-se de Moscou. Quando a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia em agosto de 1968, o mundo prendeu a respiração. Tanques russos esmagavam a Primavera de Praga. Ceausescu foi para a Sácada, condenou a invasão publicamente. A câmera registra. O líder romeno discursa com fervor, gesticulando para uma multidão eufórica. Essa atitude o tornou uma estrela no Ocidente. Líderes democráticos o aplaudiram. Ele foi convidado para encontrar o presidente americano Richard Nixon em 1969. Assinou acordos comerciais. O presidente francês Charles de Gaulle elogiou seu caminho independente. Ele viajava, sorria e apertava mãos. O mundo via um herói antissoviético. Mas enquanto ele encantava o exterior, as portas se fechavam internamente. Em casa, ele apertava o cerco contra seu próprio povo.
11.000 oficiais em tempo integral. Esse era o tamanho do exército pessoal de Ceausescu dentro das fronteiras. Em casa, ele apertava o cerco. Por que a população não reagia? Parecia impossível se esconder. O medo do sistema era mais forte que a fome de liberdade. A ferramenta principal de repressão tinha um nome: Securitate. A polícia secreta da Romênia, criada em 1948, tornou-se a agência mais temida da Europa. Sob o comando do ditador, a organização inchou drasticamente. Na década de 80, além dos oficiais fardados, havia 500.000 de informantes. Eles estavam em toda parte, em cada escola, em cada fábrica, nos vilarejos mais remotos. À primeira vista, uma conversa familiar comum, mas na prática, um interrogatório em potencial. A vigilância era total. Eles abriam cartas com vapor, grampeavam telefones residenciais. A câmera registra, microfones minúsculos escondidos atrás de quadros e dentro de lustres. Criticar o regime significava prisão imediata. As pessoas tinham pavor de falar abertamente. Até dentro de casa sussurravam. Mas o controle não era apenas dele. A esposa de Ceausescu, Helena, emergiu como uma força brutal. Embora tivesse apenas a educação básica, ela acumulou títulos científicos de alto nível. Em 1980, foi nomeada vice-primeira-ministra. Ela comandava ministérios chaves, chefiava a Academia Romena de Ciências, sem ter qualquer qualificação real. Juntos construíram um sistema onde a lealdade valia mais que a competência. Não havia escapatória para a juventude. Escolas inteiras eram obrigadas a parar as aulas. No vídeo percebe-se, crianças recitam poemas de louvor com o olhar vazio. Elas cresciam acreditando que Ceausescu era um herói sagrado. Não era apenas uma ditadura política, era um culto completo à personalidade. Seus retratos pendiam em todas as paredes. Salas de aula, escritórios, estações de trem. Seus discursos na televisão eram de visualização obrigatória. Desligar o aparelho era um ato de traição. Cidades inteiras foram renomeadas ou remodeladas segundo sua vontade. O regime não poupou a história. Tratores derrubaram igrejas antigas, edifícios históricos viraram pó. Vilarejos tradicionais desapareceram do mapa. Ouve-se o som das demolições constantes nas áreas urbanas. Tudo isso para criar a visão dele de uma sociedade socialista moderna. Na superfície, o país parecia organizado e disciplinado. Por dentro, as fundações estavam podres. Nos anos 70, Ceausescu contraiu empréstimos massivos com bancos ocidentais, ultrapassando a marca de 10 milhões de dólares. O objetivo era claro: industrializar a Romênia a qualquer custo. Ele ordenou a construção de fábricas gigantescas, plantas siderúrgicas de aço, complexos químicos imensos. O concreto subia rápido, mas a eficiência não acompanhava. Muitos desses projetos eram mal geridos. O lucro nunca apareceu. A economia não cresceu rápido o suficiente para cobrir os juros. Por que o plano falhou? A ambição era maior que a competência. Em 1981, o país estava à beira da falência total. A resposta de Ceausescu foi lançar um plano nacional de emergência. A meta, pagar cada centavo da dívida externa. Ele chamou isso de esforço heróico nos discursos oficiais. Mas para o cidadão romeno comum, isso significava um sofrimento em escala industrial. Para economizar dinheiro, Ceausescu cortou quase todas as importações. Bens básicos desapareceram: grãos, carne, combustível, remédios. As fábricas romenas foram forçadas a exportar praticamente tudo o que produziam. Os trens de carga saíam cheios para o exterior. Enquanto isso, as prateleiras locais acumulavam apenas poeira. O racionamento estrito foi introduzido em 1981. Os números eram brutais. Cada pessoa tinha direito a apenas 500 gramas de açúcar por mês, 1 litro de óleo, apenas alguns ovos. A carne tornou-se tão rara que virou lenda urbana. Era vendida apenas em segredo no mercado negro, a preços proibitivos. Mas isso era apenas o começo. A infraestrutura começou a colapsar propositalmente. A eletricidade era cortada por várias horas todos os dias. Cidades inteiras mergulhavam na escuridão. O fornecimento de gasolina era rigidamente controlado. Motoristas conseguiam apenas alguns litros por semana. Carros ficavam abandonados nas garagens. Até mesmo a água era cortada nos apartamentos para economizar a energia das bombas hidráulicas. Então veio o frio. Em 1985, o aquecimento virou uma crise humanitária. Blocos de apartamentos em cidades como Bucareste, Iași e Cluj não recebiam calor.
Os radiadores eram apenas peças de metal gelado. À primeira vista, edifícios residenciais normais, mas na prática, congeladores de concreto habitados por famílias. As janelas congelavam pelo lado de dentro. O vapor da respiração era visível na sala de estar. As pessoas usavam jaquetas pesadas e toucas dentro de casa. Cozinhavam usando velas ou queimadores improvisados perigosos. O cheiro de gás e cera impregnava os cômodos. O custo humano foi imediato. A taxa de mortalidade infantil subiu drasticamente. Em 1988, a Romênia tinha um dos piores índices da Europa, cerca de 23 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Nos hospitais, a situação era de guerra. Faltavam remédios básicos, não havia aspirina, não havia antibióticos, médicos eram forçados a reutilizar seringas descartáveis, cirurgias complexas eram realizadas sem anestesia. Ouve-se o som metálico dos instrumentos cirúrgicos e os gritos abafados dos pacientes. A desnutrição espalhou-se pelas escolas. Crianças desmaiavam durante a aula. Não era sono, era fome. A Securitate controlava rigorosamente as inspeções de alimentos, bloqueavam qualquer relatório. Nenhuma notícia ruim podia sair para o mundo exterior. Enquanto o povo congelava, Ceausescu viajava em limusines à prova de balas. Ele discursava na televisão sobre como seu povo era feliz e saudável. Um de seus projetos mais extremos começou em 1984, a construção do Palácio do Povo em Bucareste. Tornou-se o segundo maior edifício administrativo do mundo, atrás apenas do Pentágono. Mais de 1.000 salas, tetos banhados a ouro, salões inteiros de mármore. Na filmagem aérea, nota-se a cicatriz na cidade, uma estrutura colossal esmagando a malha urbana ao redor. Para abrir espaço para o palácio, Ceausescu demoliu bairros históricos inteiros, mosteiros antigos, escolas e mais de 7 km² de casas residenciais foram transformados em escombros. Mais de 40.000 pessoas foram realocadas à força. Foram jogadas em apartamentos minúsculos sem aquecimento e com pouca privacidade. A propaganda tentava encobrir a destruição. A televisão estatal romena transmitia apenas 2 horas por dia. A programação era monótona, elogios intermináveis a Ceausescu e sua esposa, Helena. A imprensa publicava notícias falsas, fotos de mercados abastecidos, fotos de trabalhadores sorridentes. Mas as pessoas viam a verdade todos os dias, viam nas lojas vazias, viam nas filas que dobravam quarteirões, viam nas mesas de jantar silenciosas. A raiva crescia atrás das portas fechadas, as famílias sussurravam sobre fugir do país, sussurravam sobre revidar. Mas sabiam que os riscos eram mortais, o medo mantinha o país paralisado. – 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. O resto da Europa Oriental mudava numa velocidade alucinante. Na Tchecoslováquia, protestos pacíficos desmantelaram o regime comunista em dias. Na Polônia, o sindicato Solidariedade já havia formado um novo governo. Até mesmo Moscou, sob o comando de Mikhail Gorbachev, abria as portas para reformas. Por que Nicolae Ceausescu se recusava a ceder? Ele acreditava que a Romênia era uma fortaleza impenetrável, mas a blindagem já estava trincada. Tudo começou em Timișoara. Localizada perto das fronteiras com a Iugoslávia e a Hungria, a cidade recebia informações externas que o resto do país não via. O estopim foi aceso em 15 de dezembro de 1989. O governo romeno tentou despejar um pastor local chamado Laszlo Toks. Ele era um clérigo de fala húngara, denunciava violações de direitos humanos e a opressão estatal. A polícia secreta viu nele uma ameaça direta, a ordem de despejo foi emitida, mas a população reagiu. No quadro, fiéis se reúnem em frente à casa paroquial e dão os braços. Quando a notícia da remoção se espalhou, centenas de membros da igreja formaram um cordão humano. O objetivo era proteger o pastor, mas naquela noite a atmosfera mudou. Mais pessoas se juntaram à multidão. Não estavam lá apenas para defender Toks, estavam lá para protestar contra o regime. No dia seguinte, milhares ocuparam as praças, gritavam, "Abaixo Ceausescu!" Cantavam músicas proibidas pelo Estado. Pela primeira vez em décadas, a barreira do medo se rompeu. À primeira vista, uma manifestação desorganizada, mas na prática, o início de uma guerra civil. Unidades da polícia e do exército tentaram dispersar a massa.
O gás lacrimogênio cobriu as ruas. Depois vieram as balas reais. Em 17 de dezembro, o exército abriu fogo contra os manifestantes. A câmera registra soldados em posição de tiro apontando para civis desarmados. Oficialmente, o governo admitiu cerca de 73 mortes. Testemunhas afirmavam que o número era muito maior. O caos tomou conta. Alguns corpos foram retirados à força dos necrotérios. Foram levados para crematórios e queimados às pressas. O objetivo era apagar as evidências físicas do massacre. Sem corpo, não há crime. Mas isso era apenas o começo. Os hospitais de Timisoara entraram em colapso total. Médicos trabalhavam sem recursos. Manifestantes feridos tinham o tratamento negado, a menos que prometessem silêncio absoluto. Nota-se nos corredores, macas improvisadas e manchas de sangue nas paredes. Famílias inteiras percorriam a cidade. Procuravam filhos, filhas e pais desaparecidos. Ninguém sabia se eles haviam sido presos pela polícia secreta ou mortos pelo exército. A incerteza era uma tortura psicológica. Mas a violência teve o efeito oposto. Em vez de paralisar a população pelo medo, espalhou a fúria. A notícia do massacre vazou. Transmissões de rádio estrangeiras, especialmente a Rádio Europa Livre, relataram os detalhes para todo o país. Multidões em outras cidades começaram a se mobilizar. A revolução havia começado. Ceausescu logo ficaria frente a frente com a realidade que negou por anos. O inimigo não era um exército estrangeiro, mas o seu próprio povo. 21 de dezembro de 1989. O homem mais poderoso da Romênia acordou acreditando ter controle absoluto. No dia anterior, Nicolae Ceausescu havia retornado de uma visita rápida ao Irã. Ele desconhecia um fato crucial. Seu país já estava desmoronando, não por causa de um exército estrangeiro, mas por causa de seu próprio povo. Tudo estava preparado para seguir o roteiro. O ditador saiu para a varanda do prédio do Comitê Central em Bucareste. À primeira vista, uma demonstração massiva de apoio. Mas na prática, um barril de pólvora prestes a explodir. Dezenas de milhares de pessoas enchiam a praça da universidade. Foram trazidas obrigatoriamente em ônibus. Oficiais do partido entregaram bandeiras e faixas. A ordem era clara: aplaudir ao sinal. A televisão estatal transmitia ao vivo. No quadro, o rosto severo de Ceausescu. Atrás dele, Helena e oficiais do alto escalão permaneciam imóveis, organizados cuidadosamente. A voz do líder ecoou pelos alto-falantes da praça. Ele repetiu a propaganda de sempre, culpou agitadores estrangeiros pela inquietação no oeste, pediu unidade, elogiou as supostas vitórias do socialismo. Mas então a realidade invadiu a transmissão. De algum lugar profundo na multidão, um murmúrio começou. O som cresceu rapidamente. Alguém vaiou, depois outro, e mais outro. Em segundos, a praça rugia. Não eram aplausos ensaiados, eram gritos de raiva e slogans contra o regime. Ceausescu parou no meio da frase. Por que eles não obedeciam? O protocolo sempre funcionou, mas naquele dia o medo havia mudado de lado. Na filmagem, nota-se. O rosto do ditador se contorce em confusão, não medo imediato. Ele estendeu a mão. Fez o gesto habitual para pedir silêncio. Não funcionou. O barulho apenas aumentou. Pela primeira vez em 25 anos, o público rasgou o roteiro. Durante décadas, eles aplaudiram sob comando e sorriram para as câmeras. Agora, diante de todo o país, eles recusavam a obediência. O pânico atingiu o palanque. Auxiliares se aproximaram, nervosos. A transmissão ao vivo foi cortada abruptamente. As câmeras desviaram o foco. Dentro do prédio do Comitê Central, oficiais corriam pelos corredores. Alguns tentaram convencer Ceausescu de que era apenas uma provocação isolada. Mas ele sabia. Algo fundamental havia mudado. Mas isso era apenas o começo. Naquela mesma noite, as multidões voltaram a se reunir. Desta vez, sem ordens. O protesto transbordou para as ruas vizinhas. Confrontos violentos estouraram entre manifestantes e a polícia. Ouve-se o som de vidro quebrando e sirenes constantes. Gás lacrimogênio preencheu o ar. As pessoas revidavam com pedras e com as próprias mãos. Na manhã de 22 de dezembro, o caos reinava em Bucareste. Manifestantes invadiram o prédio do Comitê Central. A estrutura militar fraturou. Alguns soldados ainda obedeciam ao regime. Muitos começaram a proteger as multidões. Tiroteios irromperam nas ruas. Veículos blindados rodavam pelos cruzamentos, sem saber se deviam atacar ou defender. Ceausescu observou do último andar. Viu a multidão romper os portões de ferro. Às 11h30 da manhã, a segurança colapsou. Ceausescu e Helena foram levados às pressas para o telhado.
Um helicóptero Puma branco, pilotado pelo coronel Vasily Malutan, os aguardava. As hélices giraram. Eles decolaram momentos antes de a massa inundar o saguão principal. Ceausescu pensou que havia escapado, mas o céu não oferecia segurança por muito tempo. Enquanto voavam para o oeste, o controle de tráfego aéreo enviou mensagens urgentes. O comando militar havia mudado. Ceausescu agora era considerado inimigo. A ordem era clara. O helicóptero devia pousar. O piloto tomou uma decisão. Ele mentiu sobre o nível de combustível. Pousou a aeronave perto de Târgoviște, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Bucareste. A partir dali, o ditador e sua esposa estavam a pé. Foram transportados por uma série de moradores locais cada vez mais nervosos e oficiais menores. Em um momento, tentaram se esconder no pátio de uma escola rural. Bateram em portas pedindo ajuda. Algumas portas foram fechadas na cara deles. Outros entregaram pão, fingindo não reconhecê-los. Mas a notícia correu rápido. As pessoas não tinham mais medo, tinham fúria. No meio da tarde, o cerco fechou. Um grupo de policiais locais, agora alinhados com o novo Conselho Revolucionário, os avistou. Foram levados sob custódia sem resistência física. Ceausescu tentou insistir que ainda era o presidente legítimo. Os oficiais não responderam. O poder havia evaporado. Târgoviște, um complexo frio e cinza. Antes, era apenas mais uma base do exército. Agora, o ponto zero da mudança histórica. Por que aquele lugar específico? Ninguém planejou a rota com antecedência, mas foi lá que o destino do casal foi selado. Não havia tribunal agendado. Nenhum juiz havia sido escolhido. Nenhum advogado de defesa foi contatado. Eles foram simplesmente trancados em uma sala simples. 2 camas de exército com armações de ferro, um banheiro no canto, alguns cobertores ásperos. À primeira vista, instalações militares padrão, mas na prática, o corredor da morte para os donos do país. 3 soldados foram destacados para a sala. A ordem era clara: vigiá-los o tempo todo. Olhos fixos nos prisioneiros, dedo no gatilho. Ceausescu agia como se nada tivesse mudado. Ele exigiu acesso imediato a um telefone, pediu para falar com sua equipe, gritou que era o presidente da República Socialista da Romênia e se recusou a responder às perguntas dos oficiais. A negação era absoluta. Helena estava ainda mais agressiva. Na filmagem, nota-se o olhar de desprezo em seu rosto. Ela insultava os guardas, chamava os homens armados de traidores e idiotas. Em um momento de fúria, tentou arranhar um soldado que lhe trouxe comida. Os pratos ficaram intocados. O casal se recusou a comer. Alegavam que a comida estava envenenada. O medo da morte era visível. A degradação física foi rápida. Não mudaram de roupa, não tomaram banho. A câmera registra, os sapatos de Ceausescu estavam rasgados. O cabelo de Helena, sempre impecável nas aparições públicas, estava desgrenhado e sujo. Eles não se pareciam em nada com os governantes polidos e onipotentes que os romenos viam na TV há décadas. A imagem de poder desmoronou. Mas isso era apenas o começo do caos. Do lado de fora da base, a situação era incerta. A revolução não estava consolidada. Combates violentos continuavam em Bucareste e em outras cidades estratégicas. 1.100 pessoas. Esse era o número aproximado de mortos. A maioria caiu nos dias após a fuga de Ceausescu da capital. O sangue ainda corria nas ruas. A nova liderança, chefiada por Ion Iliescu, estava em pânico. O medo de um contra-ataque era real. Havia rumores constantes. Divisões de elite do exército poderiam atacar a qualquer momento. Unidades da Securitate poderiam tentar um resgate suicida. Ouve-se ao fundo o som distante de disparos esporádicos. O pior cenário era uma guerra civil total. O país estava por um fio. Iliescu e seus conselheiros tomaram uma decisão fria. Um julgamento rápido, sem atrasos burocráticos, sem possibilidade de apelação. O povo precisava de um encerramento. 25 de dezembro de 1989. Era manhã de Natal, mas não havia celebração. Na base militar de Târgoviște, uma sala pequena e fria foi transformada às pressas. O cenário era nu. Mesas simples, cadeiras de madeira e paredes descascadas. O espaço mal comportava os envolvidos. O cheiro de mofo misturava-se à tensão dos soldados. 4 juízes militares ocuparam seus lugares atrás de uma mesa. Ao lado, 2 advogados de defesa permaneciam de pé. Eles falaram pouco. Sabiam que sua função ali era apenas figurativa. A câmera registra fios de iluminação espalhados pelo chão de concreto e o tremor nas mãos dos operadores. Tudo estava sendo filmado.
O povo exigia provas. Era necessário mostrar que o ditador e sua esposa estavam finalmente prestando contas. Não importava o quão improvisado ou sujo o processo parecesse. A porta se abriu com estrondo. Nicolae e Helena Ceausescu entraram escoltados por guardas armados. O casal parecia confuso. Vestiam as mesmas roupas pesadas que usavam há dias. Os rostos estavam marcados pelo cansaço e pela raiva. As acusações foram lidas em ritmo acelerado. Genocídio. A promotoria falava em 60 mil mortos durante o levante recente. O número nunca foi confirmado oficialmente, mas naquele instante era a verdade absoluta. Foram acusados de destroçar a economia nacional, de roubar bilhões de dólares dos cofres públicos, de tentar fugir do país como covardes em vez de encarar a população. À primeira vista, um tribunal militar legítimo, mas na prática, uma formalidade antes da execução. Não havia documentos detalhados sobre a mesa. Nenhuma testemunha foi chamada para depor. A sala estava vazia de evidências físicas, mas cheia de certeza. O país estava mergulhado no caos, havia cadáveres nas ruas e a culpa apontava diretamente para aquelas duas pessoas. Mas o ditador não aceitou o destino em silêncio. Nicolae estava furioso. Ele gritava que o julgamento era ilegal. Dizia aos berros que apenas a grande Assembleia Nacional tinha poder para julgar um presidente. Ele gesticulava freneticamente, ignorava os juízes, citava artigos da Constituição Romena enquanto batia na mesa. Ele se recusava a reconhecer a autoridade da corte. Para ele, a revolução era falsa, um golpe orquestrado por potências estrangeiras. No quadro, Helena se levanta e aponta o dedo para os oficiais. Ela também não ficou calada. Recusou-se a sentar, gritou insultos contra os guardas. Em um momento de total desconexão com a realidade, ordenou que um dos soldados se ajoelhasse diante dela. Ela ainda acreditava possuir poder absoluto, mas ninguém obedeceu. O tempo deles havia acabado. Por que a pressa na sentença? Parecia atropelo jurídico, mas o medo de um resgate pela polícia secreta era real. Todo o procedimento durou exatos 55 minutos. A decisão estava tomada antes mesmo de o casal entrar na sala. Ao final, os juízes não hesitaram. Ouve-se a voz seca do magistrado lendo o veredito. Culpados! Em todas as acusações, a pena imposta foi a máxima prevista: morte por fuzilamento, execução imediata. Nenhum último pedido foi concedido. Assim que a sentença foi proferida, os soldados agarraram o casal Ceausescu. Por que tanta pressa? O julgamento havia acabado minutos antes, mas o medo de uma tentativa de resgate falou mais alto. Era dia de Natal. Mas o clima no quartel não tinha nada de festivo ou pacífico. Os militares empurraram Nicolae e Helena para o pátio externo. O frio era intenso. Cordas foram retiradas às pressas de uma área de suprimentos próxima. A câmera registra: as mãos dos condenados estão livres, mas não por muito tempo. Os soldados amarraram Nicolae e Helena juntos, costas com costas. Os nós foram apertados com violência. Ninguém ofereceu vendas para os olhos. Helena gritou novamente. Ela exigia não ser separada do marido. Gritava repetidamente que eles queriam morrer juntos. Nicolae tentou sobrepor a voz dela. Ele berrava slogans patrióticos. Talvez acreditasse que a história o absolveria como um herói. Mas suas palavras ecoaram no vazio. À primeira vista, um líder discursando para seu povo, mas na prática, um velho gritando para um muro de concreto. Nenhuma multidão ouvia, nenhum guarda leal estava em posição de sentido, apenas o vento frio e os executores. 9 soldados formaram a linha de tiro à frente deles. Nem todos queriam puxar o gatilho, mas a ordem era absoluta. Um oficial deu um passo à frente e comandou o disparo. Eram exatamente 14 horas e 50 minutos. O som dos disparos rasgou o ar gelado. Dezenas de balas atingiram Nicolae e Helena em questão de segundos. A violência do impacto foi imediata. Na filmagem, nota-se, o corpo de Nicolae dobra primeiro. Seus joelhos cederam. Ele desabou no chão de terra batida. Helena caiu momentos depois. Ela ainda gritava quando os projéteis a atingiram. Os corpos ficaram estendidos na neve por alguns minutos. Nenhuma oração foi dita. Nenhuma cerimônia foi realizada. Eram apenas figuras sem vida embrulhadas em casacos de inverno velhos. O cheiro de pólvora se misturava ao ar gélido. Ouve-se o som de passos pesados se aproximando para verificar os óbitos. Mas o trabalho ainda não tinha terminado. Os soldados envolveram os cadáveres em cobertores ásperos. Um helicóptero aguardava nas proximidades com o motor ligado. A missão era clara:
levar a fita de vídeo e os corpos de volta para Bucareste. As imagens seriam transmitidas na televisão nacional. Era a prova visual. A ditadura havia acabado. O homem que exigia estátuas em cada cidade agora não tinha nada. O líder que ordenava pinturas gigantes em cada escola terminou no chão sujo. Sem funeral, sem tumba, sem legado. Apenas alguns segundos de vídeo granulado mostrando o fim de um dos líderes mais temidos da Europa. Mas as feridas da Romênia não cicatrizariam da noite para o dia. 25 de dezembro, início da noite. O sinal da televisão estatal romena entrou no ar. Por que o âncora tremia? Parecia apenas nervosismo técnico, mas ele carregava a notícia mais pesada do século para aquela nação. Na gravação, nota-se, o rosto do apresentador está pálido, visivelmente abalado. Durante décadas, cada hora de noticiário começava obrigatoriamente com a imagem ou a voz de Nicolae Ceausescu. O protocolo era rígido, mas naquela noite o protocolo foi quebrado. A transmissão abriu com uma única frase, seca e direta. O ditador está morto. Em seguida, deram o play na fita. As imagens da execução e do corpo sem vida preencheram a tela. À primeira vista, apenas uma reportagem, mas na prática, o certificado de óbito de um regime brutal. Mas isso não era tudo. Milhões de romenos assistiam em silêncio absoluto. Eles estavam sentados em apartamentos gélidos, sem aquecimento central. O vento assoviava através de janelas trincadas. Famílias inteiras se amontoavam para se aquecer ao redor de pequenos televisores em preto e branco. Eles viam o passado morrer na frente deles. Ouve-se o som abafado de choro em muitos lares. Alguns soluçavam, não por Ceausescu. Choravam pela fome, pelo frio e por tudo o que haviam perdido durante seu governo de ferro. Outros comemoravam. Gritos de alívio ecoavam pelos blocos de concreto. Alguns caíram de joelhos e começaram a rezar. A câmera registra. Olhares vazios, pupilas dilatadas, bocas entreabertas. Muitos apenas encaravam a tela, estáticos. A mente humana lutava para processar a realidade. O homem que controlava cada aspecto de suas vidas, que parecia imortal, agora era apenas um cadáver na televisão. O choque paralisou a nação. Ninguém ousava desligar o aparelho. Assim terminou o dia de Natal.